Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Galera, eu tava. O que me impulsionou a fazer esse vídeo hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. E o que me impulsionou a fazer esse vídeo foi quando eu tava olhando o TikTok e vi o vídeo do meu amigo, o Mago Igor Henriques, né? Da aula, a gente dá aula junto na mesma escola, né? Eu tive o prazer de conhecer esse menino antes mesmo dele iniciar, né, a matemática, quando ele ainda fazia engenharia de produção, né? E hoje ele é um dos melhores professores de matemática que eu conheço, e muito jovem, né? E ele fez uma crítica num vídeo recente que me chamou muita atenção e eu resolvi comentar um pouquinho, fazer um vídeo diferente pra gente comentar um pouquinho sobre essa crítica. Vamos dar uma olhada primeiro no vídeo dele, no que ele fala e vamos debatendo em cima. Mas antes de tudo, se inscreve no canal para você não perder nada, 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 tá? Deixa teu like, compartilha o vídeo para poder me ajudar, né? Igor, se inscreve no meu canal aí também, valeu? Ativa o sininho das notificações. Quem sabe a gente não grava um vídeo junto, qualquer momento desse aí. Eu, inclusive, ainda vou trazer resenha e resolução dos exercícios dos livros dele, tá? É isso aí, o cara é um monstro, já tem livro publicado. E me segue lá no Instagram. Vamos que vamos. E ó, meu TikTok tá aqui na descrição do vídeo, me segue lá também. Galera, vamos lá. Dá uma olhadinha no vídeo do Igor. Eu enrolei muito para vir falar isso aqui, mas chegou a hora. Aqui vai uma crítica e uma opinião polêmica sobre os professores de matemática e o curso de licenciatura em matemática no Brasil. Não vou me alongar muito, eu vou soltar as informações. Realmente é uma opinião polêmica. Muita gente pode não gostar do que ele fala, mas, cara, eu só vi verdade. Só ouvi verdade. E você fica no vídeo para ver a justificativa se você quiser. Afirmativa 1. Os nossos professores de matemática brasileiros são horríveis em matemática mesmo básica. Afirmativa 2. Eu diria, eu vou um pouco além. Só os de matemática não, tá? Infelizmente os de física também. A gente tá no. E isso é de muitos e muitos anos. A gente tá pegando professores de matemática e de física que eles não ensinam o básico. Eles não ensinam o aluno a pensar, eles ensinam o aluno a decorar. Eles ensinam o aluno a gravar. E eu já fiz vídeo aqui falando que isso não resolve. Essa porra de professor ficar ensinando musiquinha. Essa porra não ensina. Essa porra não ajuda, tá? Então, eu dou aula no pré-vestibular comunitário, que é o nosso pré-vestibular Solano Trindade. Tenho um carinho muito especial por aquele lugar. Eu vim de um pré-vestibular comunitário. Eu e Igor já demos aula juntos em um pré-vestibular comunitário, aqui perto de onde eu moro, relativamente perto de onde ele mora também. Foi o pré-vestibular comunitário São Mateus. Foi aí que eu conheci o Igor, inclusive. E galera, o que eu mais escuto não só no pré-vestibular comunitário, que são alunos que aonde a maior parte dos alunos são alunos oriundos de escola pública, mas também brother, em pré-vestibulares particulares, em escolas, né? Ah, mas no pré-vestibular comunitário eu escuto muito mais. Pô, eu preciso gravar essa equação, eu preciso decorar essa equação, é uma coisa que eu sempre falo. Você pode saber milhões de equações. Se você não sabe como aplicar, se você não sabe a funcionalidade delas, isso não te ajuda em porra nenhuma. É como se você tivesse uma caixa com 50 ferramentas, soubesse o nome de todas elas, mas não soubesse para que serve cada uma delas. Elas são inúteis na tua mão. É a mesma coisa, matemática e física, né? Você não sabe, a galera. Cara, eu fiquei abismado como um aluno chegou para mim no terceiro ano, no início do ano, e falou: hoje, depois que eu dei uma aula para ele de princípio da igualdade, ele falou: hoje eu entendi o que é o princípio da igualdade. Eu falei: porra, não é possível que esse moleque está entendendo hoje, no terceiro ano, o que é o princípio da igualdade. E isso é perigoso. O aluno sabe gravar sorvete S igual a S0 mais V vezes T, porque algum filho da puta ensinou ele assim. Aí eu vou ficar puto nesse vídeo e vou começar a xingar.
Por isso que eu não posso deixar liberação de idade livre nos meus vídeos, que eu fico puto, principalmente num vídeo como esse. Aí, o aluno não sabe o significado daquilo, o aluno não sabe o que é um movimento retilíneo uniforme. Uma vez foi esse ano, eu cheguei para uma turma e falei, galera, a cinemática não é física. Cinemática é mais matemática do que física. É a aplicação da matemática em conceitos físicos. A galera ficou lá, o professor tá falando besteira. Começou a me questionar. Mas vamos lá. Isso é culpa de professor. É que a grade do curso de licenciatura em matemática no Brasil é um lixo e precisa mudar completamente. E repito, não só a grade do curso de matemática, mas a grade do curso de física também precisa mudar. O curso de licenciatura em matemática no Brasil, na maioria das universidades, apresenta uma nota de corte muito baixa. E mesmo que o cara entre e se dedique, às vezes ele não tem uma base sólida. Meu colega professor de matemática, se você está em início de carreira e sabe que você tem uma defasagem, estuda. Esse é um problema muito sério. A pessoa entra num curso de matemática e ele não tem o básico que ele precisa para um curso de matemática. Ele não teve esse básico na escola. Sabe por quê, ô Igor, também? Muitas das vezes, meu amigo, o camarada, o que eu vejo muito no curso de física, o camarada queria fazer engenharia, mas ele não tem uma base sólida na matemática. E aí ele não aprende a física. Já que a física ela é uma ciência natural que usa a matemática como linguagem. Ela depende da matemática. Ele não aprende a física. E aí ele não entra no curso de engenharia, mas a nota dele no Enem dá para ele entrar para um curso de licenciatura em matemática, para um curso de licenciatura em física, que, como você disse, a nota de corte é muito baixa. E aí, esse aluno, esse estudante, esse candidato, ele vai preferir fazer o quê? Estudar mais um ano para se dedicar a aprender e fazer engenharia? Não. Ele vai preferir entrar na faculdade e dizer que ele está na faculdade, mesmo que ele esteja num curso que ele não é apto para estar. Esse é um problema muito sério que eu vejo no Enem. Com base em livros. Faça os programas de aperfeiçoamento do INPA, que são oferecidos de forma gratuita, online, 2 vezes por ano. Corre atrás. O nível dos professores de matemática no Brasil está muito baixo e parece que não tem ninguém assustado com isso. Tá baixíssimo. Tá baixíssimo. Tá muito baixo. Cara, eu tenho visto professores de matemática que os caras não conseguem resolver uma questão básica de log. Eu tenho visto professores de matemática que não conseguem resolver uma questão mais elaborada de geometria. E isso é perigoso, isso é problemático. Porque essa galera tá em sala ensinando os outros. Parte do problema é falta de dedicação Também. do professor de matemática, tá? Mas parte do problema é a grade. E eu diria também que parte do problema é o fato do cara começar a querer dar aula e começar a ver o dinheiro entrando, principalmente quando ele dá aula em cursinho preparatório. E aí, ele pega mais e mais tempo de aula e não se dedica. Grade curricular do curso de licenciatura em matemática. Isso não existe. Os caras entram, eles não sabem definir função, eles não sabem. Eles não sabem. E isso, inclusive, respinga na gente, tá, Igor? Porque eu chego em sala de aula para dar uma aula de física e de matemática. Você chega em sala de aula para dar uma aula de física e matemática. E quando você vai montar uma equação, quando você vai desenvolver o conceito, você quer deduzir para os alunos, você se torna um professor chato. Porque você está fazendo certo, que é deduzir. Eu não dou aula de física nem de matemática sem tentar, de alguma forma, deduzir para os alunos a equação. Eu não simplesmente cuspo a equação ali. Dependendo da turma, porque tem turma que eu tenho que me render a fazer isso. Eu não necessariamente cuspo a equação ali. Eu tenho que mostrar para o cara, eu me sinto responsável por isso. Porque eu estou lidando com o futuro daqueles jovens. E o Igor me entende, a gente cansou de dar aula junto. E, cara,
Isso respinga na gente, porque o camarada ele não sabe o básico, ele não sabe deduzir. E ainda me aparece uma porrada de professor de TikTok, Instagram, que fica cantando uma porrada de musiquinha. Eu dei aula no pré-vestibular comunitário com filha da puta que ficou ensinando musiquinha de seno e cosseno, mas esse mesmo arrombado, quando foi fazer um concurso comigo, não soube resolver uma questão de matemática. Mas chega dentro de sala de aula arrombado, sabe ensinar musiquinha. Aí é foda. Não sabem PA e PG direito, não sabem o básico de análise combinatória, eles não sabem somar fração, às vezes. Parece que eu tô exagerando, mas eu não tô. Quem é da Não área sabe. sabe que eu não estou. E aí você olha pra grade curricular do curso de licenciatura em matemática, metade do curso é matérias de humanas e educação. Aí a outra metade, cálculo 1, 2, 3 e 4, álgebra linear 1 e 2, cálculo numérico. Esse é o problema. E aí, se o Igor falar uma parada dessa, vão falar, porra, tu tá desmerecendo as matérias de educação. Não. Tem um mínimo de neurônio para entender que ninguém aqui tá desmerecendo as matérias de educação. Só que a gente tem matérias de educação demais que acabam nos prejudicando em não ter uma matemática básica. Vamos lá, olha só. Vamos lá. Eu fiz isso. Vamos abrir aqui a grade de alguns cursos. Olha só. Essa daqui é a grade do curso de licenciatura em matemática, em física, na UFRJ. Introdução à física, 1, química geral 1, português instrumental 1, cálculo diferencial integral 1, que é o cálculo 1, popularmente conhecido, cálculo vetorial e geometria analítica, beleza? Aí tu pega aqui, isso no primeiro período. Uma matéria, né, de educação, beleza. Aí você pega aqui, filos da educação, né, atividade acadêmica científico-culturais, porra, beleza. Educação brasileira, fundamentos sociológicos da educação, beleza. Aí tu pega aqui, psicologia da educação, pega aqui, didática, beleza. Didática da física 1. Porra, você já tem didática. Você pode mesclar a didática da física 1 com didática. Você já pode aprender a didática aqui voltada para a didática da física 1. Aí você vai ter a didática da física 1, você vai ter a didática da física 2, você vai ter a didática da física 3, você vai ter a didática do caralho 4. E quando você chegar na sala de aula, o que vai contar é a experiência que você vai adquirir ali, porque essa porra não vai te ajudar em nada. Isso que é foda. Isso porque eu não tô contando aqui o fato de muitas das vezes, né, você pegar e fazer matérias de educação com um professor que já foi direto para a universidade, que saiu da graduação, já foi para o mestrado, já foi para o doutorado e já começou a dar aula direto na universidade, e ele tá dando uma aula aonde ele vai te ensinar mecanismos para lidar com alunos da educação básica, sendo que ele nunca deu aula para a educação básica. Isso aconteceu comigo na UFRJ. Onde eu tive um professor de uma matéria pedagógica, de uma matéria de educação, que ele simplesmente, porra, ele criou todo um sistema de computação para você desenvolver mecanismos de aulas no computador. Numa matéria que era voltada para alunos da rede pública de ensino. Como se a rede pública de ensino tivesse computadores, um computador para cada aluno em todas as salas. Tá fora da realidade essa pessoa. Entendeu? Aí você pega aqui, porra, aval do ensino, aprendizado, física, história da física, educação e comunicação 2, Libras. Tem matérias aqui, profissão docente, física para o ensino fundamental, né? Oficina de física contemporânea. Cara, tem conteúdos aqui que você mesclava e botava num só. Aí você vai para a grade de física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFRJ. Aqui é o campus de Volta Redonda, mas é a mesma grade do campus de Nilópolis. Você pega Física Básica 1, Metodologia para Professores de Física, aí você tem a 1, a 2, porra. Aí tu pega História e Filosofia da Ciência, História, Legislação e Políticas de Educação.
Cara, tem matérias aqui que sociedade, cultura e educação, metodologia e ensino de ciências. Olha, você tem história. Cara, olha que doideira. Didática, educação e direitos humanos, contemporaneidade. Porra, olha quanta matéria de educação você tem. Matéria de humanas você tem, que você não precisa disso tudo. Não é desmerecendo, mas você não precisa disso tudo. E aí, algo que a gente não tinha antes, mas agora a gente tem, que é o pré-cálculo, que são 6 meses para você aprender conjuntos, função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função modular, função logarítmica, função trigonométrica, limite. Você vai aprender isso tudo em 6 meses. Sendo que limite é uma matéria novíssima. Para quem está entrando na graduação, o cara nunca viu limite. Isso não podia dar errado, né? Olha que doideira. É isso, cara. Aí você vai pra grade de matemática, tem a mesma merda. Sociedade, cultura e educação, pré-cálculo, fundamentos de cadê? Contemporaneidade, subjetividade. Porra. Cara, olha que doideira. É real. Isso prejudica. Essa grade curricular tem que mudar. Tem que mudar urgente. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Programação. Filhote, cadê, porra, matemática básica? Cadê ensinar pro cara a matéria que ele vai ensinar? Razão. Exatamente. Aí o cara sai da faculdade, o cara sabe fazer uma integral dupla, tripla, uma série de Taylor. Porra, o cara sabe calcular o princípio da incerteza na física, sabe calcular tempo de meia-vida, sabe mexer com física quântica. O cara, filho da puta, sabe mexer com física nuclear. Tu dá uma questão de movimento retilíneo uniforme. O aluno chega na sala de aula, dá uma questão de movimento retilíneo uniformemente variado. Da AFA, ele não sabe resolver. Porra. Proporção, regra de 3, aprofundado. Cadê? Cadê ensinar o início da teoria dos números? Cadê Exatamente. isso? Princípio de igualdade. Eu conheço professor. Uma vez eu cheguei para um professor de matemática e perguntei por que todo número elevado a zero era igual a 1. Eu estava numa escola e aí me chamaram para avaliar um professor, ele deu aula, eu perguntei por que todo número elevado a zero é igual a 1. Ele não soube me falar. Com um ponto de vista de ensino fundamental nos finais e ensino médio, filho. Eu tô falando uma matemática basal. Cadê dar pro cara aula de generalidade sobre função? Fazer com que ele entenda de fato os conceitos de funções, estudar as principais funções? Eu não tô... Cara, funções... É impressionante. O Igor tocou no conceito de funções, é impressionante. Como muito professor de matemática e física não conhece o conceito básico de funções. Falando de fazer correndo na disciplina de pré-cálculo, que algumas faculdades colocam, não, 4 créditos por semana no primeiro período do cara. Eu tô falando de fazer aprofundado, de colocar uma questão de análise combinatória de um vestibular médio, como uma FUVEST, por exemplo, e o cara não se embananar todo, pô. Por que ele tá estudando cálculo 4? Por que o cara sai da licenciatura em matemática sabendo fazer uma integral tripla Aí, exatamente, que eu falei agora há pouco. Exatamente. Coordenadas polares e não sabe fazer a questão de função quadrática. Exatamente. É isso que eu quero que mude. E o meu conselho, que é um conselho que resolve ambos os problemas, é o seguinte. Jovem professor, leva a faculdade. Empurra a faculdade com a barriga, meu irmão. Corre pra tu pegar teu diploma. Realmente, empurra a faculdade com a barriga e corre pra tu pegar teu diploma. E vai por fora, por livros, se aperfeiçoando, fazendo cursos por fora, pra tu não se fuder. Do jeito que dá, passa com 6, gere tempo livre no seu cotidiano e estuda com base em livros toda a matéria do ensino fundamental e toda a matéria do ensino médio, só que mais aprofundada, com domínio teórico, sabendo todas as definições e fazendo um volume grande de exercícios. A faculdade de licenciatura em matemática tinha que ser isso. Já que não é, faz com que seja. Vai te ajudar muito mais no mercado de trabalho do que qualquer... Exatamente, cara. Porra. Tem coisa que eu aprendi na faculdade que eu só vou usar se eu der aula numa universidade. Eu nunca dei aula de física nuclear na minha vida. Sei física nuclear pra caralho. Isso não me ajudou em nada.
que eu chego na sala de aula, eu vou resolver questão da AFA, eu vou resolver questão da EA, eu vou resolver questão da FUVEST. Tem professor que não sabe fazer isso. E assim, Igor, parabéns pela tua coragem. Mano, tamo junto. A crítica do cara é dura, mas é real, brother. É real. E é isso aí. Esse era um vídeo diferente, ficou um pouquinho longo, mas eu precisava trazer esse vídeo pra vocês. É isso aí, galera. Tamo junto, só vem. Galera, fui!